Ciao tifoso bianconero, olá tifoseria bianconera, bentornato a finestra bianconera. Prima di iniziare questo video, antes de iniciar esse vídeo, inscreva-se no canal e ative a campainha, por gentileza, porque depois não adianta ficar me perguntando se tem notícia de mercado ou não, porque aí fica mais fácil, né? Você já fica rapidamente antenado com o Finestra Bianconera e com as notícias de mercado. Vídeo de improviso, vídeo assim à luz do dia, né? Não teve rodada, não tem notícia de mercado, mas por que esse vídeo hoje no dia 2 de julho de 2020? Exatamente, é um vídeo mais pessoal, um vídeo personale que eu faço hoje. Um vídeo que é uma curiosidade para quem é meu amigo. Esse vídeo eu dedico para você, que é meu amigo e é torcedor da Juve, né? Para mim é uma data especial. Para mim, torcedor da Juve, é uma data mais que especial, por isso devidamente zebrado, uniformizado com as cores da Vecchia. Vou explicar. Há exatos 37 anos, voltando no tempo, 37 anos, numa tarde como essa, nesse horário, a Juventus entrava em campo e jogava o Mundialito Interclubes contra o time do Flamengo aqui no Brasil, do Brasil. Torneio esse que não tem nada a ver com Mundial e com Copa Intercontinental, não. Era um Mundialito, uma ideia que era organizada convidando 5 equipes que haviam sido campeões no Intercontinental ou naquele antigo esquema de 2 jogos ida e volta nos anos 60. Então participaram do torneio Inter e Milan, os dois de Milão, o Peñarol, que era o atual campeão interclubes, né, o timaço do Uruguai, e o Flamengo, que também tinha ganho em 81 a Copa Toyota Intercontinental. E aí, esses 4 times, né, Flamengo, Peñarol e Inter e Milan, convidaram a Juventus, que ainda não tinha ganho nem a Champions e muito menos o Intercontinental. Quem mandou convidar a Juventus, né? Pois é, convidou a Juventus e perderam o título para a Juve, né? Esse torneio foi realizado todo ele no estádio San Siro em Milão, né? Em rodadas duplas. Primeiro tinha um jogo, na sequência tinha um jogo de fundo. Era mais ou menos um pequeno pontos corridos, torneio rápido, né? 3 jogos e tal, 3 jogos e tal. E calhou de, no último jogo, na última rodada, as duas equipes que haviam ganho suas partidas serem justamente Juventus de um lado e Flamengo do outro. O Flamengo que já não tinha mais o Zico, mas era um timaço assim mesmo, era o atual campeão brasileiro, e Leandro, Júnior e outros mais estavam lá, assim como estavam um ano antes no Sarriá. E aí a imprensa brasileira criou todo um clima de revanche, ao invés, uma emissora, que eu não vou citar o nome, ao invés de anunciar, porque esse jogo foi, esse campeonato na verdade, não só esse jogo, esse torneio, esse mini torneio chamado Mundialito foi transmitido para o Brasil, né? Inclusive jogos que não tinham a equipe brasileira. Essa emissora, ao fazer as chamadas para essa partida, dizia que era a hora da revanche de Sarriá, dizia que era a hora da revanche do futebol brasileiro contra o futebol italiano, Flamengo e Juventus. Então era a revanche, segundo essa emissora, para ter aquela esfregada de mão e dar a vingança. E aí entra a parte do Mário, né? Eu confesso para vocês que na Copa da Espanha de 82 torci para a seleção canarinho, torci para a seleção brasileira. Porém, todo mundo viu que a Zurra ganhou de 3-2, eu fiquei muito triste, fiquei inconformado, muito triste mesmo. E eu entrei na pilha da imprensa um ano depois, quando falou que Flamengo e Juventus era a revanche de Brasil e Itália. Porque o time da Juventus, metade era a equipe da seleção italiana do Berzot. Se não vejamos, Zoff, Cabrini, Scirea, Gentili, Tardelli, Paulo Rossi, só 6 titulares. E ainda tinha o reforço, o peso de Platini e Boniek. E do outro lado o Flamengo, que mesmo sem o Zico, ainda era um grande time. Eis que começa o jogo
dia 2 de julho de 83, eu já tinha uma simpatia pela Juventus, mas oficialmente não era torcedor da Juve. Tinha uma simpatia que nasceu em 81, quando fui a primeira vez para a Velha Bota e vi lá primeiro eu vi uma criança jogando bola com uma camisa listrada e o moleque era bom de bola e aquela camisa me chamou a atenção, achei muito bonita essas faixas, né? E eu lembro que eu via nas bancas de jornais posters do time campeão 81, né, que tinha o Bétega. Eu não sabia que era o Bétega, mas aquele pôster me chamava atenção, campeão, tal. Para mim o futebol ali ainda era uma brincadeira de criança e não um esporte. Aí na Copa da Espanha comecei a ver o futebol com outros olhos, comecei a ver o futebol como um esporte. Então acabei vendo a Azurra campeão e fiquei muito triste, chorei muito quando o Brasil perdeu, mas o mundo dá voltas, né? E aí então que aconteceu o fato dessa revanche criada pela emissora, que eu não vou citar o nome. Essa emissora dizia que era o Brasil e Itália em campo e não Juventus e Flamengo. Eu comecei o jogo, comecei a ver essa partida nesse horário, com esse sol, torcendo para a equipe do Rio de Janeiro. Eu torcendo para o time do Rio de Janeiro, porque eu acreditei que era a vingança do futebol brasileiro. E aí um tal de Paulo Rossi faz 1-0 para a Juventus. Rapaz, como eu xinguei o Paulo Rossi. Como eu xinguei o Paulo Rossi. Vocês querem ter ideia como eu xinguei? Segura aí, 1 minuto. Como eu disse, eu xinguei o Paulo Rossi. Esse cidadão aqui, ó. Eu virei fã dele, comprei o livro dele e em breve, Deus quiser, vou conseguir o autógrafo do próprio Pablito, né? Que hoje tem um resort na região da Toscana, na Itália. Paulo Rossi fez 1-0 e eu comecei a olhar e ver ele comemorar e falei, de novo esse cara, esse filha da... De novo esse cara fazendo gol, de novo esse cara contra o meu time, quer dizer, o Flamengo não era meu time, mas era o Brasil. Aquela raiva, subiu o sangue à cabeça, fiquei vermelho, de raiva. E aí, meus amigos, depois teve o gol do Flamengo. Aliás, Platini, né? Cobrança de falta, 2-0, né? Boniek ou Platini? Me foge a memória, mas foi Platini, foi. E o Flamengo fez um gol lá, tal, animou. Aquele mesmo locutor, aquele que até hoje narra os jogos do Brasil, que tem que ter saco para aguentar ele, vibrou com o gol do Flamengo. Começaram a falar que o Juventus estava roubando, que não sei o que. Mas na verdade, meus amigos, falando sério agora, é que quando faltavam 10 minutos para acabar aquele jogo, eu ali com raiva desse time listrado, eu comecei a ver a Juventus tocar a bola. Pá, 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 pá. Era bola de pé em pé, num grande time que era o Flamengo. E aí eu vendo aquele time da Juventus tocar a bola, vendo lá jogadores que eram da Azurra, a raiva começou a virar admiração. Começou a virar amor. O embrião de 81, quando eu simpatizei com a Juve, sabia que era um time de futebol, mas ainda não era torcedor da Juve, o embrião ele virou realidade em 83. Quando faltavam 10 minutos, ragazzi, só para concluir o vídeo, e a Juventus tocava a bola 2-1, dominando o Flamengo, que eu via o Rossi tocar pro Platini, Boniek Gentili, pôs o Flamengo na roda. O ódio virou admiração. Eu não estava mais torcendo para o Flamengo, eu estava admirado com a Juventus. E aí eu olhei, e aí deram um close, a câmera deu um close nesse cara aqui de novo, ó. A câmera deu um close no Paulo Rossi, né? Deu um close nele. E aí eu olhei e falei assim, esse joga pra caramba, faz gol pra caramba. E esse time aí que tá tocando a bola de pé pra pé,
Quer saber? Esses caras jogam muito. Esses caras jogam demais. Eles são os melhores do mundo. Não porque era o mundialito. Porque metade lá era a seleção da Itália que estava no auge. Esses caras são os melhores do mundo. Né? Esse time é o melhor do mundo. Quer saber? A partir de hoje, dia 2 de julho de 1983, eu vou ser torcedor oficial desse clube aí, das listras. Era difícil. Todo mundo tem um time no Brasil. E na escola, como ficaria? Como que as pessoas iam enxergar um cara torcer para outro time? Eu tomei essa decisão e virei torcedor da Juve oficial. Porque, repito, em 81 futebol para mim não era um esporte, era uma brincadeira. Brincadeira de jogar bola. Manja, vamos jogar bola? Eu já tinha uma simpatia pela senhora. Mas foi oficialmente em 83, nessa partida, faltando 10 minutos, quando eu vi a Juventus pôr o Flamengo na roda, que eu falei, eu, Mário, agora, a partir de hoje, sou o torcedor da Vecchia Senhora. E de lá pra cá, não foi fácil acompanhar a Juventus, não tinha internet naquela época, tinha que acompanhar pelo jornal, né, pela revista Placar, que toda santa semana mostrava lá o resultado e a síntese do jogo. Às vezes eu comprava o Gazeta dello Sport, eu ia até a cidade comprar a Gazeta dello Sport, né, na segunda-feira para ver lá a matéria do jogo, que foi no domingo. Às vezes tinha uma emissora de rádio, de rádio que mostrava, que transmitia o jogo no final dos anos 90. Às vezes, quando minha mãe ligava para meus parentes ali na Itália, eu perguntava para um primo meu, como é que foi a Juventus ontem? Eu sei que ela ganhou, mas jogou bem, jogou mal. Tempos difíceis quando não tinha internet. Mas eu nunca deixei de acompanhar a Velha Senhora desde o dia 2 de julho de 83, uma quarta-feira. O jogo começou 15 para as 4. Eu comecei vendo o jogo torcendo para o Rubro Negro. Não porque eu gosto do Flamengo, não, com todo respeito ao Flamengo, mas porque era o Brasil contra a Itália. Eu comprei essa ideia de vingança Brasil-Itália. E aí, quando era quase 6 da tarde, eu já falei, não, esses caras jogam demais, esse time joga demais e eu vou ser torcedor desse time. É assim que nasceu oficialmente a minha paixão pela Velha Senhora, que até hoje, né, manda aqui no meu coração. E enfim, até hoje a gente sofre. E foi difícil ficar 3 meses sem ver jogo da Juventus pela primeira vez em 37 anos. Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade. E é isso. Alla prossima, ci vediamo. Fino alla fine. Estavam me ligando. Alla prossima, ci vediamo. Fino alla fine. Fino alla fine, sempre forza Juve. Desde 83. Ciao ragazzi, ci vediamo. Sábado tem Juventus e Torino. Sigam a Juventus Fan Clube Oficial no Instagram. Curtam a página do Facebook, no Facebook, Oficial São Paulo do Brasil, o que tem um monumento aos bandeirantes. Quem diria? Eu hoje faço parte do fã-clube oficial da Juventus. Me sinto orgulhoso em ter ajudado a fundar este fã-clube. E hoje é um dia especial para mim, que no final dos anos 90 não vendia camisa internacional. E eu tinha que pegar a camiseta branca da Hering e colocar fita isolante. E ficava feliz pra caramba, porque as fitas isolantes eram a camisa da Juventus na minha imaginação. E era mesmo. Alla prossima, ci vediamo. Fino alla fine, forza Juve sempre. Paolo Rossi, o bambino d'oro. Ciao ragazzi.